Acelera Mundo! Estamos no ar, sim estamos, canal Esporte Total, momentos emocionantes trazendo mais uma live, estreia, vídeo, chame como você quiser. O importante é que estamos aqui com muita informação a partir de agora aqui no nosso canal. Acelera Mundo e seja bem-vindo na nossa programação. No ar mais um boletim trazendo motociclismo em destaque no dia de hoje com a MotoGP. Já ativa aí as legendas, a dica tá aí na tela para você, pois estamos em vários idiomas, meu amigo. Lembrando que durante a live não tem legenda, mas na sequência, logo que a live acabar, sempre enviamos o vídeo novamente para a internet e aí sim colocamos as legendas para você. Lembrando também que estamos fazendo nossos vídeos atualmente em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo. Pois é por causa dela que você está aqui, não é verdade? Mas segue então o convite, fique conosco até o fim, sempre aqui com muita informação interessante. Assuntos do vídeo de hoje: Jorge Lorenzo revela como venceu Rossi em 2015. Triumph nega salto para a MotoGP. Triumph colhe frutos do seu envolvimento na Moto2 e na competição. Jorge Martin não tinha dinheiro para a MotoGP. Categoria com menos Europa no calendário. Yuki Tsunoda da Fórmula 1, maravilhado com o som das motos. E como o Máximo Rivola conseguiu tanto desempenho com a Aprilia 2022. E ainda uma comparação, vamos comparar aqui a MotoGP com a Fórmula 1. E claro, o assunto que abre aqui o nosso vídeo de hoje, que é título deste vídeo aqui no YouTube. Deixa eu colocar já a imagem para você aqui na tela. A imagem referente aqui, né? Essa é a imagem que te trouxe até aqui, não é verdade? Então vou começar com ela. Começar falando que história é essa desse megafone aí no escapamento da M1, olha só, é a M1 da MotoGP, hein? E tem um escapamento bem esquisito e é sobre ele que eu vou falar a partir de agora. Já vou contar pra você. Antes, lembrar você, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos além do motociclismo, principalmente com a MotoGP, também do mundo das lutas, especialmente com o UFC, e também com o automobilismo, principalmente com a Fórmula 1. E sem demoras, vamos ao primeiro assunto de hoje, que dá título ao nosso vídeo. Lembrando, você pode comentar aqui embaixo, se estiver vendo ao vivo, comente e eu vou falando o que você for escrevendo para mim. Ou então comente também depois que esse vídeo estiver em formato estreia lá na internet, no YouTube, você pode comentar também, eu sempre vou responder você. Certo, vamos lá então, nova aposta da Yamaha M1 na MotoGP, é isso que você está vendo aí na tela? Será que a M1 vai vir desta forma? Fábio Quartararo fez exigências à Yamaha para permanecer na equipe de fábrica da fabricante nipônica e os processos foram rapidamente iniciados no Japão para cumprir o pedido do piloto francês. Mais potência e velocidade máxima são as principais solicitações, com o protótipo testado em Misano a dar bons sinais. E enquanto o último teste do ano em Valência não apresentou os mesmos indicadores otimistas, fazendo o campeão de 2021 reclamar um pouco. Agora imagens surgiram na conta japonesa da Yamaha Racing, mostrando uma YZR M1 com um escapamento semelhante a um megafone, que levou muitos a dizer que este é o mais recente experimento da Yamaha para melhorar a sua máquina. Mas será? Porém, não é verdade. De fato, esta versão da M1 da foto esteve presente em uma rodada da Liga Japonesa de Rugby, onde compete uma equipe patrocinada pela Yamaha. Para o evento, a Yamaha preparou uma M1 cujo objetivo era ser bem ouvida em todo o meio desportivo e estava preparada para fazer ainda mais barulho do que a versão utilizada na MotoGP.
um sistema de escape mais largo do que o utilizado na MotoGP, ao qual foi instalado então outro escape. E o resultado está aqui. E eu vou colocar um vídeo agora para você curtir como ficou essa questão desse escape da Yamaha. Deixa eu colocar aqui para você que está ligado na nossa programação. Vai deixando o like já, se inscreva aí, acione o sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Vamos lá. Tá aqui a imagem. O vídeo que está no nosso site. Se você quiser ver ele novamente, a qualquer momento, tá aí, né? Informatudo.com.br, que é justamente o nosso site. Esse aqui, ó, né? Informatudo.com.br. Daqui a pouco eu falo do site para você. Bom, vamos colocar aqui o vídeo. Deixa eu acessar aqui a matéria. Vamos ouvir o ronco, a forma como ficou o ronco desta M1 com esse escape megafone. Já pensou se isso aí fosse para MotoGP? Só que não, né? Vamos então ouvir. Deixa eu só reduzir o nosso som aqui, né? Para poder escutar o ronco. Aumentar o barulho aqui também. Vamos ouvir o ronco desta M1. Curte aí. Mais uma vez aí. Tá, então, meus amigos, este foi o primeiro assunto do nosso vídeo de hoje. Era fake news? Não, não é fake news. Simplesmente esta imagem apareceu na internet. Nós tratamos de trazer aqui a informação sobre o que tinha acontecido. Retornando, vamos ao próximo assunto da nossa estreia de hoje, nosso vídeo, nossa live. Deixa eu colocar já a imagem relacionada aqui para você. Essa fera aí chamado Massimo Rivola. Vamos então ao próximo assunto, mas antes nossa rápida propaganda. Acessa o nosso site, que eu acabei de citar aí para você, né? Deixa eu colocar ele na tela novamente para você acompanhar. Nosso site é o www.informatudo.com.br e se você colocar /esportes, aí você acessa então, obviamente, os itens esportivos. Vamos comparar então a MotoGP com a Fórmula 1. A comparação entre as duas categorias está em alta ultimamente, com a primeira vivendo um momento de crescimento, enquanto ambas lutam para atrair patrocinadores e público. Esses dois mundos vivem da velocidade, mas são também distantes um do outro. E Massimo Rivola, né, conhece ambos muito bem. O CEO da Aprilia Racing disse ao site speedweek.com como o motociclismo está mudando e o que precisa fazer para melhorar ainda mais. Abre aspas. A Fórmula 1 está vivendo um momento fantástico. Se você olhar como as pessoas a percebem, acho que não pode ser comparado com a emoção da MotoGP. A Fórmula 1 é algo maior, mas o show que oferecemos é muito melhor. Então precisamos encontrar uma maneira de atrair mais patrocinadores e público. Não precisamos ficar satisfeitos com o que conquistamos. Fecha aspas, explicou ele. Muitos dizem que a Fórmula 1 é mais exclusiva, e isso atrai as pessoas. E ele fala, acho que os pilotos de Fórmula 1 são mais glamurosos. A MotoGP é mais atraente. Palavras de Rivola. Depois, há a Sprint Racing, um formato que vai estrear em todas as corridas do ano que vem, com seus prós e também contras. E Rivola fala, abre aspas, temos que encontrar novas ideias. No próximo ano teremos 42 corridas, vai ser intenso para as equipes, mas principalmente para os pilotos. No entanto, estou convencido de que a corrida de velocidade atrairá mais atenção. Até agora oferecemos 40 minutos espetaculares na MotoGP, mas fora isso não há muito. Na Fórmula 1 você vê muito mais preparação, a abordagem ao evento, a corrida em si, onde conta a estratégia que não tem na MotoGP. Mesmo a comunicação por rádio é muito importante para oferecer mais entretenimento. Temos que tentar trazer essa comunicação para a MotoGP também, mesmo que eu ache que devemos encontrar o caminho certo para que não seja arriscado.
uma solução poderia ser apenas o piloto falar, fecha aspas. Entretenimento e negócios devem andar de mãos dadas, ele fala. Não é uma questão de copiar o que a Fórmula 1 está fazendo, mas de se perguntar por que ela tem mais sucesso do que nós. E é muito interessante, né, as falas do Rivola, e ele tem muita razão em tudo isso que ele fala. Na certa, a principal diferença de sucesso, segundo nossa opinião aqui do canal, é simplesmente a quantidade de pessoas que gostam de carros, daquelas que gostam de moto. Pois carros temos muito mais, pois não há dúvidas que a MotoGP é a mais emocionante atualmente. Mas a Fórmula 1 tem o glamour, tem alguma coisa que está cativando novos fãs. Muito devido também aos trabalhos da Liberty Media e da Netflix. A MotoGP precisa viralizar, usando os termos atuais da internet. Como fazer isso? Bom, a resposta a esta minha pergunta vale $1 milhão ou bem mais. Deixe então a sua opinião aqui nos comentários. O que fazer para alavancar mais a MotoGP? Antes de passar ao nosso próximo assunto, segue o nosso Pix aí na tela. Lembrando, caso você queira e puder, claro, doar qualquer valor nessa nossa causa de divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia, tá aí as chaves para você. Qualquer valor é bem-vindo. Próximo assunto, como o Máximo Rivola conseguiu tanto desempenho na Aprilia em 2022? Tá aí a imagem na tela do Aleix Espargaró, devido aos créditos também. E vamos lá, mais um assunto por aqui. A Aprilia fez uma evolução notável com a RSGP deste ano e desabrochou inesperadamente como uma das favoritas ao título, especialmente na primeira metade da temporada 2022. Foi o capitano, né, o Aleix Espargaró, que deu à fábrica Denali a primeira vitória na MotoGP no GP da Argentina. Com isso, o veterano espanhol chegou a liderar o campeonato de pilotos por pouco tempo. No total, Espargaró e o Maverick Viñales, que acabava de recuperar as forças a meio da temporada, somaram 9 lugares no pódio para a Aprilia este ano, 6 vezes com o Aleix e 3 vezes com o Maverick. Mas o final da temporada foi particularmente amargo. A única falha de sua temporada custou ao Aleix Espargaró o terceiro lugar do Campeonato Mundial em Valência, que Enea Bastianini arrebatou dele na Gresini Ducati. Na classificação por equipes, a Aprilia Racing foi para a pausa de verão no primeiro lugar, mas depois de uma dupla falha na final, os italianos cederam então o segundo lugar à Red Bull KTM Factory Racing lá em Valência e terminaram finalmente no terceiro lugar, tal como nos construtores. No entanto, quem esperaria que a Aprilia se comportasse assim há um ano? Em entrevista ao site Speedweek.com, Máximo Rivola, CEO da Aprilia Racing desde janeiro de 2019, relembra o grande progresso. Vamos trazer então aqui para você um trechinho dessa entrevista bem interessante. Olha só. Pergunta: Máximo, você ficou surpreso por ter sido a surpresa da temporada? E ele responde: boa pergunta, na verdade não. Como eu sempre digo, todo ano a gente tem o primeiro como referência. Então a gente tinha uma meta de referência. O próximo ano será mais difícil. Claro, também tivemos um pouco de sorte, porque alguns de nossos concorrentes não melhoraram seu desempenho tanto quanto esperávamos. Foi assim que chegamos à atenção, mais do que todos esperavam. No entanto, nosso desempenho ficou muito próximo das minhas expectativas. Talvez eu não esperasse que fôssemos tão competitivos como fomos em algumas pistas por meio da temporada, onde fomos muito rápidos. E talvez eu não esperasse que fosse tão ruim no final da temporada. Próxima pergunta: como surgiu esta temporada incrível? Abre aspas, acho que o Aleix em particular estava em ótima forma. Ele começou muito forte. Ter um companheiro de equipe tão talentoso quanto o Maverick colocou o Aleix em um estado em que ele estava focado ao máximo. Ele não perdeu um décimo de segundo.
Isso foi muito positivo para ambos e estou muito curioso para ver mais 2 pilotos da Aprilia no próximo ano. Acho que somos mais rápidos agora porque somos apenas uma empresa melhor. Não é segredo que contratamos novas pessoas desde que estou na empresa. Muitos vêm direto da faculdade, mas também há perfis mais experientes da MotoGP e da Fórmula 1. Como eu disse, somos mais rápidos porque melhoramos como empresa. A questão é como podemos continuar a crescer nessa direção. Isso é um desafio. Pergunta, por falar em Aleix, a maior mudança é que agora todos estão fazendo o que fazem de melhor. Isso nem sempre foi o caso no passado. Qual foi a chave em termos de gestão? E ele responde essa última pergunta, abre aspas, em uma empresa com um número um pouco maior de recursos humanos, ou seja, funcionários, é mais fácil colocar as pessoas em condições de fazer seu trabalho corretamente. Meu primeiro objetivo era aliviar o Romano Albesiano de tudo que não estivesse diretamente relacionado ao desempenho da moto. Disse-lhe que não tinha de se preocupar com questões de organização, gestão desportiva e pilotos. Isso costumava tomar muito do seu tempo. Criar clareza torna as coisas mais fáceis para todos. Não acho que fizemos nada de especial, como se poderia pensar de fora. O maior segredo do sucesso é que trabalhamos muito, de manhã à noite, todos os dias. Se você fizer isso, as pessoas ao seu redor também o farão. Não estou dizendo que as coisas eram feitas com menos determinação antes, mas desde que começamos a mudar algumas coisas e a envolver as pessoas, talvez a empresa tenha sentido. Algo vai acontecer, talvez possamos fazer isso. Trata-se de lembrar as pessoas que se você trabalhar duro, poderá conseguir. A Leish tem uma tatuagem que diz, acredite em si mesmo. Isso reflete muito bem essa filosofia. Trabalho, trabalho e trabalho. Isso costuma trazer bons resultados. E a Aprilia, nos testes, já mostrava que vinha bem. E isso depois se confirmou. Você esperava? Você que está assistindo essa nossa live, estreia, vídeo, você esperava essa Aprilia tão forte como ela foi em 2022? E o que esperar dela agora em 2023? Deixe seu comentário aqui na descrição. Seguindo por aqui, mais um assunto interessante chegando. Quero falar agora do Yuki Tsunoda e como ele se maravilhou com a MotoGP. Tá meio gigante a imagem dele. Tá aí, ó. Mas antes, um recadinho rápido. Perdeu nosso último vídeo aqui do canal Esporte Total, Momentos Emocionantes? Então clica aqui no nome do canal. Você vai verificar então todos os vídeos. O mais recente é o seguinte, ó, como são as regras com os motores nas equipes. Muito interessante essa matéria. Acessa aí, você não vai se arrepender. E deixa o like já, se inscreva. E assim você não perde as novidades. E na classe rainha, na MotoGP, os motores a 4 tempos vieram a baixar o nível de ruído efetuado pelos motores potentes da era 2 tempos. Ainda assim, os propulsores de hoje em dia estão longe de ser silenciosos, que o diga Yuki Tsunoda, piloto da Fórmula 1. O nipônico participou numa iniciativa da Honda Racing, na qual trocou impressões com o compatriota Takaaki Nakagami, que compete na MotoGP. Eis o que disse Tsunoda, olha só, sobre a MotoGP, abre aspas. O som dos motores é realmente espetacular. Na Fórmula 1, os híbridos vieram baixar o ruído dos motores. Só tinha ouvido o som das motos da MotoGP da televisão, e ao vivo é 100 vezes mais alto. Gosto especialmente do som de quando as motos passam por mim. Foi-me mostrado no pit wall, onde estão os engenheiros, e eu fiquei estupefato pela forma como o vidro vibrava sempre que a moto passava. Foi incrível, refrescante e muito, muito divertido. E o Yuki não disse se ficou arrepiado, mas nós fãs, com certeza, sempre que ouvimos o ronco das MotoGPs, o arrepio sempre vem, né? Assim como acontece também na Fórmula 1, é claro. Próximo assunto. Vamos colocar aqui a imagem relacionada para você. Falar do calendário, né? Calendário da MotoGP. Mas antes de continuar, um recado, acesse o nosso outro canal,
que é o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, ir em meus canais e você vai encontrar. Ou pesquise direto aí no YouTube por Ariel Selbach, certo? Que é o meu nome. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. O assunto do último vídeo foi: Homem-Elefante ganha cirurgia reparadora no nariz. Vale a pena ver essa matéria. Se você gosta de assuntos gerais, lá tem sempre muito pra você. Próxima informação, a MotoGP está globalizando cada vez mais o seu calendário, o que significa menos espaço para provas europeias. Em 2023, sai o GP do Aragão no âmbito do esquema de rotatividade entre rodadas ibéricas, passando a haver apenas 3 rodadas na Espanha. Por outro lado, há mais 2 idas à Ásia, Cazaquistão e Índia. Como já foi falado aqui no canal, esse é um esforço da direção da MotoGP para ampliar seus horizontes e crescer, né? E crescer mundo afora. Carmelo Espeleta, diretor executivo da promotora Dorna, foi questionado pelo site motorsport.com sobre até que ponto é que o calendário se pode afastar do velho continente. Na resposta, o dirigente espanhol afirmou o seguinte, abre aspas, até o ponto do mundo ser muito grande e agora há áreas em que não existiam circuitos antes. Não havia possibilidade de sediar grandes prêmios. Em 2023, iremos perder uma corrida na Europa, mas podemos ir a países onde onde são vendidas, né, muitas motos. Fecha aspas, palavras dele. E nós, com certeza, amantes da categoria, apesar de não gostar, talvez, de certos lugares, queremos sim que a MotoGP cresça cada vez mais. Vamos trazer aqui o calendário provisório, vou colocar a imagem dele aí na tela para você. Olha só, calendário provisório da MotoGP. São eles: GP de Portugal, isso já em 24 a 26 de março. GP da Argentina, 31 a 2 de abril. GP das Américas, 14 de abril a 16 de abril. 4 Espanha, 28 a 30 de abril. França, 12 a 14 de maio. Itália, 9 a 11 de junho. O 7º é a Alemanha, 16 a 18 de junho. Holanda, dia 23 a 25 de junho. Cazaquistão, de 7 a 9 de julho. Em 10º, Inglaterra, de 4 a 6 de agosto. 11º, Áustria, 18 a 20 de agosto. 12º, Espanha, 1º a 13 de setembro. 13º, San Marino, 8 a 10 de setembro. 14º, Índia, 22 a 24 de setembro. 15º, Japão, 29 a dia 1º de outubro. 16º, Indonésia, 13 a 15 de outubro. 17º, Austrália, 20 a 22 de outubro. 18º, Tailândia, 27 a 29 de outubro. 19º, Malásia, 10 a 12 de novembro. 20º, Catar, 17 a 19 de novembro. E por último, Espanha novamente, de 24 a 26 de novembro. Lembrando que o GP do Catar tem um asterisco ali, que quer dizer simplesmente que será corrida noturna, como sempre. E o GP da Índia e o GP do Cazaquistão tem 2 asteriscos, que quer dizer que depende ainda do contrato e da homologação. Esses 2 ainda estão, entre aspas, em risco. No mais, é aguardar, meus amigos, calendário gordo e com as corridas duplas, com as sprint. O que você acha dessa ampliação de calendário mundo afora e das corridas em maior quantidade, também na questão das corridas sprint? Deixe seu comentário aqui na descrição. Vai ser um prazer interagir com você. Vai comentando já. Comente no chat. Eu vou acompanhando aqui os seus comentários e vou interagindo com você no chat ou no próprio comentário do YouTube, se você estiver assistindo esse vídeo em formato estreia, tá bom? Ou em formato vídeo. Próxima matéria chegando. Vamos colocar aqui a imagem relacionada a essa figura que você deve conhecer, né? Conhece essa figura aí? Faz bastante tempo essa foto, né?
mas certamente você conhece ele, né? Antes de falar dessa figura da foto, vou trazer um recadinho. Nós temos um canal, acesse nosso canal, outro canal, que é um canal que fala sobre cinema aqui na internet. É isso mesmo, o canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e antigos, filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, desse que você está assistindo agora, né? Que você vai encontrar lá em meus canais. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. O assunto do último vídeo do canal foi a crítica ao filme Avatar de 2022. Quer assistir? Então, veja lá, já se inscreve, aciona o sininho, deixa o like, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Feita a propaganda, vamos à informação. Jorge Martin, aos 24 anos de idade, pode ostentar um título mundial de Moto 3 e depois de 2 anos na Moto 2 deu o salto para a MotoGP. Ele ganha o título de estreante do ano ao tirá-lo de Enea Bastianini em 2021, conquistando uma vitória e 3 pódios. Em 2022, ele conquistou 5 poles e 4 pódios, mas desta vez o nascido em România, da equipe Gresini, teve vantagem na votação para subir para a fábrica Ducati. Martin tem talento, velocidade, fome e ambição na medida certa, porém tem uma idade que o leva a cometer alguns erros juvenis. Ao contrário de muitos outros colegas de MotoGP, Jorge Martin não teve de pagar para correr. A família fez inúmeros sacrifícios para ajudá-lo a crescer nas competições, mas desde seus dias na Red Bull Rookies Cup, depois da Moto 3, ou agora na Moto 2, ele tem trabalhado com resultados. Durante esta pausa natalícia, o piloto madrilenho da equipe Pramac Racing falou ao podcast Nudie Project para falar da sua vida profissional e também vida privada. Começando pela questão econômica, ele disse, abre aspas, 80% das pessoas que vêm pagam muito dinheiro. Os pilotos da Moto 3, por exemplo, são jovens de 14 e 15 anos de idade e pagam 200 mil euros por ano. Isso aí em real deve dar 1 milhão quase, né? Mais de 1 milhão de reais. Tive a sorte de nunca ter que pagar, até porque teria sido impensável. Uma qualidade que o distingue de muitos colegas é a capacidade de lidar com a pressão e momentos difíceis, principalmente nos últimos anos, quando esteve a um passo de jogar a toalha. A única opção para progredir neste mundo era terminar em primeiro. E ele, sobre isso ele fala, abre aspas, ou vencia ou ia para casa. Aguentei a pressão, venci e consegui dar o próximo passo. Para dar o salto, você deve vencer. Na Red Bull Rookies Cup, eles escolhem apenas 12 pilotos de todo mundo. Se eles não tivessem me escolhido, lá eu teria deixado as motos. Não tínhamos mais dinheiro para continuar. Quando mencionaram meu nome, eu desabei a chorar. Olha só, né? Que relato emocionante esse. Desabou a chorar quando ouviu o nome dele entre os classificados. Histórias de sucesso. Quando você vê o carinha lá tendo sucesso, você nem imagina o que essa pessoa pode ter passado, né? Apesar da pouca idade, ele preferiu ficar longe das redes sociais. Quando as coisas não vão bem, os haters estão à espreita. Estragam a moral mesmo que não conheçam a realidade dos fatos. Abre aspas. Tento ficar longe das redes sociais, como o Twitter, porque há muito ódio. Fecha aspas, então disse o piloto de MotoGP. Este ano, ele segue, removi o aplicativo do meu smartphone para não ler nada. Em última análise, seu ambiente é aquele que sabe o que você está fazendo, palavras do Martin. E ele tem razão, né? Esse é um dos grandes males das redes sociais. Máxima atenção também à facilidade de disband. Quando você é jovem e seus primeiros sucessos chegam, é fácil se perder. Como aconteceu depois da primeira vitória de MotoGP na Áustria, no verão de 2021, seguida de um pódio no mesmo circuito. Sobre isso ele disse, houve um momento em que eu pensei, cara, você está perdendo, ganhei uma corrida, comecei indo bem e saindo um pouco mais, e teve um momento, lembro que paguei uma conta e fiquei tipo, cara, você é um babaca, fecha aspas. A fama quase subiu a cabeça do jovem Jorge. A vida deu uma lição a Jorge Martin naquele dia. Foi uma viagem a nível pessoal.
Abre aspas. É melhor não dizer o que pedi. Não era jantar. Eu estava aqui em Barcelona. Talvez eu pudesse estar mais errado. Mas disse para pagar. Somos jovens e precisamos de um pouco de diversão. Mas é preciso saber quando, com quem e como. No final da, fecha aspas, né, no final da temporada de MotoGP 2021, decidiu recompensar-se com umas férias premiadas saudáveis nas Caraíbas, juntamente com alguns membros de sua equipe e o seu empresário Albert Valera. Uma viagem é sempre algo bem pago e do qual se volta mais completo. E nós fãs, né, muitas vezes sentimos falta quando não vemos nossos ídolos nas redes sociais, mas dá pra ver que para os pilotos é muito melhor, pois os permite não fugir do foco. Claro que há exceção em tudo. Pecco Bagnaia, por exemplo, é o contrário. Ele se importa muito com o que as pessoas escrevem dele na internet e usa isso para mudar, e parece que não o prejudica. No caso dele funciona. Cada um, cada um. Próximo assunto chegando, falar da Triumph. Triumph colhe frutos do seu envolvimento na Moto2 e também nas competições. A Triumph tem vindo a reforçar cada vez mais sua aposta no motociclismo de competição. O primeiro grande projeto em termos mediáticos foi tornar-se fornecedora única dos motores do Mundial de Moto 2, mas também já se juntou ao Mundial de Super Sport e tem na calha projetos no Enduro e no Motocross, o que tem trazido benefícios em dois níveis diferentes. Steve Sargent, diretor executivo de produto do construtor britânico, explicou ao site Crash.net que a marca é agora mais conhecida, assim como as suas capacidades. Ele falou, abre aspas, teve a ver com criar consciência do que somos capazes em termos de desenvolver motores de desempenho e a fiabilidade da engenharia que está por trás. A Moto2 é uma ótima oportunidade e um ótimo veículo para conseguir fazer isso. Em países onde a MotoGP é muito popular, sul da Europa, Indonésia, por exemplo, a consciência da Triumph como marca aumentou significativamente pelo nosso envolvimento na Moto2. No fim das contas, o que queremos mesmo é vencer e vender mais motos. Ou melhor, o que queremos mesmo é vender mais motos. Penso que a Moto2 nos fez muito bem, fecha aspas, disse ele. Por outro lado, o responsável enalteceu o acréscimo de popularidade da Triumph entre quem quer trabalhar no fabricante. Agora temos muitos engenheiros e candidataram-se muitos a trabalhar na Triumph que disseram: o motivo pelo qual me candidatei é porque os vi na Moto2. Sou adepto de corridas e quero envolver-me nesse tipo de coisa. Ou talvez também possam ter ouvido falar de nós irmos para off-road. Motocross e enduro, a competição decididamente atrai pessoas que querem vir trabalhar para ti, fecha aspas, disse ele. E por falar em Triumph, olha só, a Triumph nega um salto para a MotoGP. A Triumph está atualmente envolvida no Mundial de Moto2 como fornecedora exclusiva de motores, além de ter chegado recentemente ao Mundial de Super Sport. Os planos de aposta na competição vão continuar nos anos vindouros, com a chegada ao Motocross e ao Enduro, mas ir para a MotoGP não faz parte dos planos. Steve Sargent, diretor executivo de produto do fabricante britânico, foi questionado pelo site Crash.net sobre se o salto para a classe rainha foi alguma vez contemplado, ao que retorquiu que as verbas necessárias deixaram tal hipótese fora de equação nesta altura. Ele fala, bem, em termos de orçamento, esse é um jogo completamente diferente. E não tem a ver só com orçamento para competir, tem a ver com a quantidade que se gasta em pesquisa e desenvolvimento. E o esforço em pesquisa e desenvolvimento que tem de haver por trás disso. Portanto, nesse momento, o nosso foco está na Moto2. Também Super Sport e em entrar no Motocross e no Enduro. Para quem sonhou então com ela na MotoGP, este é um choque de realidade, né? Faz parte, afinal,
não é barato. Quando a Suzuki disse que ia sair da MotoGP, e saiu mesmo, muito se especulava de que talvez a Triumph podia ser a substituta, falava-se da Kawasaki, BMW, enfim, e no meio surgiu também a Triumph, só que dá pra ver que não, né? A Triumph não vai se meter por enquanto, por causa dos custos. E para fechar a live, meus amigos, live, vídeo, estreia de hoje, o último assunto. E não esqueça do like, se inscreve aí, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários, também compartilhe este link com seus amigos, aqueles que gostam da moto velocidade, da MotoGP e demais assuntos que nós tratamos por aqui. Último assunto, falar desta figura que fez muita gente gostar da MotoGP, né? Esta figura aí chamada Jorge Lorenzo. No terceiro episódio da série Quatro Tiempos da DAZN, Jorge Lorenzo revelou um segredo bem guardado até hoje. E quem sabe se alguém vai querer imitá-lo, olha só. Abre aspas. Em 2015 organizei para mim uma autocaravana muito grande. Lá dentro eu tinha uma banheira de hidromassagem no andar de cima e depois na suíte uma criosauna. Quando terminava o treino, ia lá no frio de menos 180 graus. Hã? Menos 180 graus, ele disse. Em 2015 ganhei com a criosauna. Eu fiz isso secretamente para que ninguém soubesse o segredo. Eu estava motivado para vencer o campeonato mundial pelo fato de ter um inimigo, fecha aspas. Tá aí o Jorge Lorenzo revelando como venceu o Rossi lá em 2015. Que coisa, né? Que coisa. Parece que já entendemos porque Jorge Lorenzo vem postando tantas fotos dele no calor em seu Instagram já há algum tempo, como essas que você vê aí na tela. Ele já sofreu tanto, coitadinho, né? Mas fiquei na dúvida aqui, isso aí foi uma piada ou ele falou sério? Vou esperar a sua resposta aqui nos comentários. Chegou até aqui, meu amigo? Chegou até o fim dessa live estreia ou vídeo? Então deve ter gostado, né? Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Todo dia tem vídeos aqui no canal com muita coisa interessante para você. Aqui falamos do automobilismo com a Fórmula 1, do mundo das lutas, especialmente com o UFC, e do motociclismo com a MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E e Mundial Superbike, também com a narração das corridas, né? E considere compartilhar também nossos links em seus contatos e ajudar então o canal a crescer e a trazer mais e mais conteúdo. Acesse nosso site também, esse está na tela para você, informatudo.com.br/esportes, lá tem de tudo, tudo começa lá. Segue também nosso Pix, se você gosta do nosso trabalho, quiser e puder, qualquer valor é bem-vindo. Você pode doar qualquer valor através das chaves que estão aí na tela, se puder e quiser, é claro. Nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. E não esqueça sempre de ativar as legendas. Ative sempre as legendas, mesmo que esteja vendo em português, as legendas são muito úteis. Também o nosso site, cujo link está aqui na tela, lá você encontra os nossos serviços e produtos que oferecemos. Fornecemos provedor de site, faça um teste aqui no nosso próprio site. Veja a velocidade que carrega as páginas. Carrega na velocidade da luz, meus amigos. O seu site atual está lento? O seu site está caro? Então venha para o provedor Informa Tudo. Fornecemos também outros produtos e serviços, como computadores e peças, gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo na página Informa Tudo. O link está aqui na descrição para você. Por hoje é isso, meus amigos. Chegou ao fim mais uma live estreia ou vídeo. Obrigado a todos e até a próxima. E não esqueça, acelera mundo. A qualquer momento estaremos de volta. Valeu! Opa, em tempo, deixa eu trazer aqui a participação dos nossos espectadores aqui na live. Deixa eu pegar aqui a imagem, ver se eu consigo pegar.
a imagem aqui para você. Você que participa dos nossos vídeos, lives, estreias, com certeza é falado de você aqui no canal, né? Com certeza eu falo de você aqui no nosso canal. Participe, deixe seu comentário sempre, assim eu posso interagir com você. Olha só. Um abraço aí ao Neguinho da Falcon, NX400. Será que tá forte agora? Se referindo, né, a Yamaha M1, que falamos no começo dessa live, estreia vídeo. Lá no começo falei daquele... Deixa eu colocar a imagem de novo aqui, aqui na tela para você, né? Vamos colocar a imagem aqui novamente. Essa aqui, né? Será que tá forte agora? Disse aqui o Neguinho da Falcon. O escape sabemos que tem uma importância grande na potência da moto, né? Mas aqui seria um exagero, né? Imagina só. Mas, sabe-se lá se é exagero ou não. Galerinha da MotoGP que sabe. Mas, como já falamos no começo dessa live, vídeo estreia, se você entrou aqui no meio do caminho, volte ao começo, assista inteiro, porque tem muita informação. A primeira matéria de hoje foi essa que dá título aqui ao nosso vídeo, que é essa aí que você vê na tela, né? Esse escape em forma de megafone. Então temos aqui a participação do nosso espectador, o Neguinho da Falcon. Certo? Agora sim, acelera o mundo, valeu, obrigado e até mais.